Você já sentiu aquela falta de ar ao subir um simples lance de escadas? Ou aquela sensação de que as pernas pesam 1 tonelada no final do dia, como se o sangue estivesse grosso, lutando para circular? Muitas vezes, a gente olha para esses sinais e pensa: é a idade chegando, não tenho o que fazer, meu motor está ficando mais fraco. É uma frustração enorme, principalmente quando você se esforça para se cuidar, escolhe melhor seus alimentos, mas o cansaço e a sensação de peso não vão embora. Você se sente cansado de estar cansado, e a ideia de perder a autonomia para fazer as coisas simples do dia a dia, como uma caminhada ou cuidar do jardim, começa a se tornar um medo real. Parece um caminho sem volta, uma consequência inevitável do tempo, mas eu estou aqui hoje para te mostrar que talvez não seja bem assim. Existe um fator oculto, algo que acontece bem debaixo do nosso nariz e que pode estar sabotando todos os seus esforços. O mais curioso é que esse fator se esconde justamente em um hábito que a maioria de nós considera o auge da saúde: comer frutas. Você acorda, prepara um café da manhã com uma banana e uma fatia de pão, ou come uma salada de frutas de sobremesa depois do almoço, acreditando que está fazendo o melhor pelo seu corpo e seu coração. E então, 1 ou 2 horas depois, vem aquela moleza, uma vontade de deitar, uma névoa mental que te deixa sem energia para o resto do dia. Você fez tudo certo, mas o resultado foi o contrário do esperado. E se eu te dissesse que o problema não está na fruta, mas na companhia que ela tem no seu prato? E se a forma como você combina esses alimentos, mesmo com a melhor das intenções, estivesse na verdade desligando o poder que essas frutas têm de proteger e flexibilizar suas artérias? Essa contradição é a chave para entendermos por que tantos de nós se sentem esgotados, mesmo tentando acertar. Ao longo dos meus anos de experiência acompanhando pessoas que, assim como você, buscam envelhecer com mais saúde e disposição, eu observei um padrão que se repete de maneira impressionante. Pacientes chegam ao consultório com queixas de cansaço crônico, falta de fôlego e pernas pesadas, e muitos já estão fazendo mudanças positivas na alimentação, incluindo mais frutas e vegetais. O que eles não sabem é que existe um erro invisível, uma armadilha metabólica que anula os benefícios desses alimentos poderosos. Não é uma falha sua, e muito menos um sinal de que seu corpo parou de responder. Pelo contrário, seu corpo está respondendo perfeitamente, mas aos sinais errados que nós enviamos sem perceber. A nutrição moderna focou tanto em nos dizer o que comer, listando alimentos bons e ruins, que nos esquecemos de um detalhe fundamental que faz toda a diferença após os 60 anos: o como e o quando nós comemos. Neste vídeo, eu vou te guiar passo a passo para que você entenda exatamente esse mecanismo. Vou te mostrar, de uma forma muito simples e visual, como nossas artérias funcionam como se fossem uma mangueira de jardim. Quando novas, são flexíveis e o fluxo é forte. Com o tempo, podem ficar rígidas e o fluxo diminui. E vou te revelar como certas combinações alimentares, que parecem inocentes, acabam acelerando esse processo de enrijecimento, enquanto outras podem ajudar a manter essa flexibilidade vital. Mais importante, eu vou te apresentar 4 grupos de frutas específicas que funcionam como verdadeiras aliadas da sua circulação. Você vai entender não apenas quais são elas, mas principalmente a maneira correta de consumi-las para desbloquear todo o seu potencial, ajudando seu corpo a ter mais energia e vitalidade no dia a dia. O objetivo não é voltar no tempo, mas otimizar a máquina incrível que você tem hoje. Antes de eu te revelar a primeira dessas frutas e o grande segredo por trás da combinação que pode mudar o seu dia, eu quero te fazer um convite. Se você busca informações seguras e práticas para cuidar da sua saúde de forma consciente, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo como este, pensado para te dar autonomia e conhecimento. E aproveite para me contar aqui nos comentários. Você já sentiu esse cansaço ou essa sensação de peso depois de uma refeição que, na teoria, era perfeitamente saudável? Compartilhar sua experiência é muito importante, pois nos ajuda a entender suas dúvidas
e a trazer respostas cada vez mais precisas para o que você sente. Sua participação fortalece nossa comunidade. Agora prepare-se, porque vamos começar a entender o que realmente acontece dentro dos seus vasos sanguíneos e como podemos apoiá-los. Para entender por que você se sente assim, com essa falta de fôlego e com as pernas pesadas, precisamos olhar para dentro do nosso corpo e conhecer o sistema de entrega mais importante que existe, a nossa circulação. Imagine que cada célula sua, seja no músculo da perna, no coração ou no cérebro, precisa receber oxigênio e nutrientes constantemente para gerar energia. Quem faz essa entrega são as suas artérias, uma rede incrível de mais de 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Quando esse sistema funciona bem, a entrega é rápida e eficiente, e você se sente com vitalidade, com gás para viver o dia. Mas quando o fluxo diminui, é como se a encomenda de energia para as suas células começasse a atrasar ou a chegar em menor quantidade. E é exatamente essa falha na entrega que se manifesta como o cansaço que você sente ao fazer um pequeno esforço, como se o seu motor interno estivesse perdendo a potência. A melhor maneira de visualizar o que acontece é usando uma analogia que eu sempre uso com meus pacientes. Pense nas suas artérias como uma mangueira de jardim. Uma mangueira nova é flexível, maleável. Você pode dobrá-la, esticá-la e a água flui com pressão e constância. Nossas artérias, quando jovens e saudáveis, são assim, elásticas e responsivas. Agora, imagine essa mesma mangueira depois de anos exposta ao sol e ao tempo. Ela fica ressecada, dura, quebradiça. Qualquer tentativa de dobrá-la pode criar uma rachadura, e o fluxo de água se torna fraco e irregular. Com o passar dos anos, nossas artérias podem passar por um processo semelhante de enrijecimento. Elas perdem a flexibilidade, o que dificulta a passagem do sangue. O coração precisa bombear com mais força para empurrar o sangue por esses canos mais rígidos, e a entrega de oxigênio e nutrientes para os tecidos fica comprometida, gerando essa sensação de fadiga. Agora, o que exatamente controla essa flexibilidade da mangueira? A resposta está em uma camada muito fina, delicada e inteligente, que reveste o interior de todas as nossas artérias. Essa camada se chama endotélio. Pense nele não como um simples revestimento passivo, como a tinta de uma parede, mas como um tecido vivo e ativo, um verdadeiro cérebro do nosso sistema circulatório. É o endotélio que sente o fluxo do sangue, a pressão e os sinais químicos, e com base nessas informações, ele decide se a artéria precisa relaxar para aumentar o fluxo sanguíneo ou se contrair para diminuí-lo. Um endotélio saudável é a chave para manter nossas artérias flexíveis e responsivas, garantindo que o sangue chegue onde precisa, na hora em que precisa. A saúde da sua circulação depende diretamente da saúde desse tecido precioso e trabalhador. E como o endotélio faz essa mágica de relaxar as artérias? Ele produz uma molécula fundamental chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é o principal sinalizador que diz para os pequenos músculos ao redor das artérias: podem relaxar agora. Quando esses músculos relaxam, o vaso se dilata, o diâmetro aumenta e o sangue flui livremente, com menos resistência. É como alargar o cano para a água passar com mais facilidade. Um endotélio saudável e bem nutrido produz óxido nítrico em abundância, mantendo nossas artérias dilatadas e elásticas. Isso não apenas facilita o trabalho do coração, mas também garante que o oxigênio chegue em grande quantidade aos nossos músculos durante uma caminhada ou ao nosso cérebro para mantermos o raciocínio claro. A produção eficiente de óxido nítrico é, portanto, sinônimo de boa circulação e mais energia no dia a dia. O grande problema, e a raiz da questão que estamos discutindo, é que o nosso endotélio é extremamente sensível a agressões. A principal delas é o que chamamos de estresse oxidativo, que podemos imaginar como uma espécie de ferrugem interna. Esse processo de oxidação é acelerado principalmente por picos de açúcar no sangue e pela presença de inflamação crônica, muitas vezes gerados por combinações alimentares, que, como eu mencionei, parecem inofensivas. Quando você consome alimentos de alto índice glicêmico, como farinhas brancas e açúcares,
Junto com as suas frutas, por exemplo, você gera uma onda de estresse oxidativo que atinge diretamente essa camada interna e delicada das suas artérias. É como se você jogasse uma substância corrosiva dentro da sua mangueira todos os dias, desgastando a sua proteção natural e comprometendo sua capacidade de funcionar corretamente. Quando o endotélio está sob esse ataque constante do estresse oxidativo, sua capacidade de produzir óxido nítrico cai drasticamente. A fábrica dessa molécula relaxante começa a falhar. Sem óxido nítrico suficiente para sinalizar o relaxamento, os músculos ao redor das artérias permanecem mais contraídos e os vasos se tornam mais rígidos e estreitos. O resultado é exatamente o que descrevemos com a analogia da mangueira velha. O fluxo sanguíneo é reduzido. O coração precisa trabalhar mais para vencer essa resistência, o que pode contribuir para o aumento da pressão arterial. E, o mais importante para o que você sente no dia a dia, a entrega de oxigênio e nutrientes para todo o seu corpo fica prejudicada. O seu sistema de entrega, que antes era uma via expressa, se transforma em uma estradinha congestionada e cheia de obstáculos. É aqui que a ciência se conecta diretamente com a sua vida. Quando menos oxigênio chega aos músculos das suas pernas, elas se sentem pesadas e cansadas, como se você estivesse andando na água. Quando menos oxigênio chega ao seu músculo cardíaco, você sente aquela falta de ar desproporcional ao subir um simples lance de escadas. Quando o fluxo de sangue para o seu cérebro não é tão constante e robusto, você pode experimentar aquela leve tontura ou uma névoa mental que dificulta a concentração. Todos esses sintomas que muitas vezes atribuímos genericamente à idade são, na verdade, manifestações físicas diretas de um sistema circulatório que não está conseguindo fazer suas entregas de forma eficiente. Não é que o seu corpo esteja quebrado, é que o sistema de logística interna está sobrecarregado e precisando de ajuda para voltar a funcionar bem. Mas aqui vem a parte mais importante e cheia de esperança desta conversa. O endotélio, apesar de ser delicado, é um tecido vivo e com uma capacidade notável de se regenerar e responder a estímulos positivos. Isso significa que o enrijecimento das artérias não é, necessariamente, um caminho sem volta. O que ele precisa é que a gente pare de agredi-lo com o estresse oxidativo excessivo e, ao mesmo tempo, forneça a ele a matéria-prima correta para que ele possa se reparar e voltar a produzir o precioso óxido nítrico. E é exatamente aqui que as frutas certas, consumidas da maneira correta, entram em cena. Elas não são um milagre, mas sim ferramentas poderosas, cheias dos compostos que o nosso endotélio precisa para se proteger e otimizar sua função. O segredo é saber quais são essas ferramentas e como usá-las para apoiar a flexibilidade natural das suas artérias. O grande erro invisível, aquele que sabota seus esforços sem que você perceba, está na combinação que você faz no seu prato. Pense comigo. Você acorda e, querendo ser saudável, come uma fatia de pão branco com geleia e uma banana ao lado. Ou, depois do almoço, escolhe como sobremesa uma salada de frutas, mas adiciona um pouco de leite condensado ou açúcar para adoçar. Talvez seja um suco de laranja de caixinha acompanhando seu lanche. Em todos esses cenários, você acredita que a fruta está ali para fazer o bem, para equilibrar a refeição. A verdade, no entanto, é que essa combinação gera uma batalha dentro do seu corpo, e os benefícios da fruta acabam sendo neutralizados. O problema não está na fruta, mas na companhia que damos a ela, uma companhia que gera um pico de açúcar e inflamação que anula o seu poder protetor. Para entender isso, imagine que os compostos protetores das frutas, como os antioxidantes, são como uma equipe de bombeiros de elite. Seu corpo tem um número limitado desses bombeiros a cada refeição. Agora, imagine que ao comer pão branco, açúcar ou qualquer carboidrato refinado, você está deliberadamente iniciando um pequeno incêndio dentro do seu sistema circulatório, um incêndio de estresse oxidativo. O que acontece? Todos os seus bombeiros de elite, que vieram com a fruta, são imediatamente enviados para apagar esse incêndio que você acabou de criar. Eles são consumidos nessa tarefa urgente e não sobram para fazer o trabalho mais importante e de longo prazo: a manutenção, o reparo e a proteção daquela camada interna e delicada das suas artérias, o endotélio.
Em vez de reformar a casa, eles gastam toda a energia apagando o fogo na cozinha. A consequência imediata disso você sente no seu corpo, 1 ou 2 horas depois dessa refeição. Sabe aquela moleza que te derruba no sofá? Aquela vontade súbita de tirar um cochilo, acompanhada de uma névoa mental que dificulta o raciocínio? Isso não é preguiça, é o seu corpo reagindo a essa montanha-russa de açúcar e à inflamação que se seguiu. O pico de glicose bagunça seus hormônios de energia, e o esforço metabólico para lidar com aquele incêndio oxidativo drena sua vitalidade. Em vez de se sentir energizado pela fruta, você se sente esgotado, porque o benefício real dela foi desviado para uma missão de controle de danos. Você fez uma escolha aparentemente saudável, mas o resultado prático foi uma queda brusca na sua disposição, perpetuando o ciclo de cansaço que você tanto luta para vencer. Agora, imagine o efeito disso não em uma única refeição, mas repetido dia após dia durante anos. Cada café da manhã com pão branco e fruta, cada sobremesa açucarada, cada lanche com bolachas e suco se torna um pequeno ataque ao seu endotélio. É um processo lento, silencioso e cumulativo. A cada incêndio que seus bombeiros precisam apagar, a estrutura da sua casa, suas artérias, fica um pouco mais desgastada. O endotélio, constantemente sob ataque e sem os recursos para se reparar adequadamente, começa a perder sua função. Ele passa a produzir cada vez menos óxido nítrico, aquela molécula essencial para o relaxamento e a flexibilidade dos vasos. O que era um dano pequeno e pontual se transforma em um problema crônico, que vai minando pouco a pouco a saúde de todo o seu sistema circulatório. É esse dano acumulado que contribui para o enrijecimento progressivo das suas artérias, transformando sua mangueira flexível em um cano duro e pouco responsivo. Com os vasos mais rígidos, o coração precisa bombear o sangue com muito mais força para que ele chegue a todos os lugares, o que está diretamente associado ao aumento da pressão arterial. Além disso, a circulação nos vasos menores, os capilares, fica comprometida. Isso pode explicar por que seus pés e mãos vivem frios, ou porque pequenos machucados na pele demoram mais para cicatrizar. O que começou com uma combinação alimentar inocente no seu prato se manifesta, ao longo do tempo, como uma mudança estrutural em todo o seu sistema vascular, criando a base para os sintomas de cansaço e peso que você sente hoje. Esse comprometimento da circulação tem um impacto direto na sua capacidade de viver a vida com plenitude. Aquele cansaço desproporcional ao subir uma escada é o resultado direto de menos oxigênio chegando aos músculos das suas pernas e ao seu coração. A jardinagem, que antes era um prazer, se torna uma tarefa exaustiva. Uma simples caminhada pelo supermercado exige pausas para recuperar o fôlego. A energia para brincar com os netos no chão parece ter desaparecido. Essa perda de funcionalidade é uma das consequências mais cruéis desse erro invisível, pois ela vai, aos poucos, roubando sua autonomia e sua alegria de viver, te colocando em uma posição de espectador da sua própria vida, em vez de protagonista ativo e cheio de vitalidade. E as consequências não param por aí. Elas podem se manifestar até mesmo na sua aparência. Uma microcirculação deficiente significa que menos nutrientes e oxigênio estão chegando às células da sua pele. Com o tempo, isso pode resultar em uma pele mais opaca, sem viço, que parece constantemente cansada. Aquela aparência de fadiga crônica que você vê no espelho pode não ser apenas falta de sono, mas um reflexo externo do que está acontecendo por dentro. O seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, depende de um sistema de entrega eficiente. Quando a logística falha por causa de artérias enrijecidas e um endotélio sobrecarregado, todo o sistema sofre, e isso se reflete na sua energia, na sua função e até na sua aparência. Portanto, o ciclo é claro. Uma combinação alimentar que parece saudável gera um pico de estresse oxidativo. Esse estresse consome os antioxidantes das frutas, impedindo-os de proteger e reparar seu endotélio. Dia após dia, esse processo leva ao enrijecimento das artérias, o que prejudica a circulação.
E a circulação deficiente se manifesta como cansaço, falta de ar, pernas pesadas e perda da capacidade de fazer as coisas que você ama. A boa notícia é que, ao entender a causa raiz, você ganha o poder de interromper esse ciclo. Agora que você sabe qual é o erro, está na hora de descobrirmos a solução prática, o ajuste simples que pode fornecer ao seu corpo as ferramentas certas para apoiar a flexibilidade das suas artérias e reacender o seu motor interno. A solução, então, não é parar de comer frutas, mas sim se tornar uma estrategista na hora de consumi-las, para que elas possam trabalhar a seu favor e não contra. O ajuste prático é simples e se baseia em um único princípio: dê às frutas a oportunidade de agir sem a interferência do incêndio, do açúcar e das farinhas refinadas. Isso significa que, em vez de combinar sua porção de fruta com pão branco, bolachas ou adicionando açúcar, você passará a consumi-la de forma mais inteligente. O ideal é que as frutas certas se tornem um lanche isolado, entre as refeições, ou que sejam combinadas com aliados que não geram picos de glicose, como um punhado de castanhas, algumas nozes, sementes de chia ou um iogurte natural integral, sem açúcar. Essa simples mudança de contexto é o que permite que os bombeiros antioxidantes da fruta façam seu trabalho de manutenção e proteção do seu endotélio, em vez de apenas apagarem o fogo do momento. Para começar essa estratégia, vamos focar em 4 grupos de frutas que são verdadeiras campeãs em apoiar a saúde dos seus vasos sanguíneos. O primeiro grupo é o das frutas vermelhas e arroxeadas, como mirtilos, amoras, framboesas e açaí. Elas são riquíssimas em compostos chamados antocianinas, que são os pigmentos que lhes dão a cor vibrante. Essas antocianinas atuam como um escudo protetor para o seu endotélio, ajudando a defendê-lo do estresse oxidativo. O segundo grupo é o da romã. A romã é uma fonte espetacular de punicalaginas, um tipo de antioxidante que estudos sugerem ter um papel fundamental em apoiar a capacidade do nosso corpo de produzir óxido nítrico. Lembra dele? É a molécula que relaxa nossas artérias. Incluir um punhado de mirtilos no seu dia, ou os grãos de meia romã, pode ser um passo poderoso para fornecer ao seu sistema vascular a matéria-prima que ele precisa para se manter flexível. O terceiro grupo essencial é o das frutas cítricas, como a laranja, o limão, a tangerina e o grapefruit. O segredo aqui não é consumi-las na forma de suco, que concentra o açúcar e remove as fibras, mas sim a fruta inteira, com o bagaço. Elas são fontes excelentes de vitamina C e de um flavonoide chamado hesperidina, que trabalham juntos para fortalecer a estrutura de colágeno das paredes dos seus vasos sanguíneos, ajudando a manter sua integridade e resistência. Pense nelas como o cimento que mantém os tijolos da sua parede vascular bem firmes. Por fim, temos o quarto grupo, representado pelo abacate. Embora muitos o vejam como um vegetal, o abacate é uma fruta única, riquíssima em gorduras monoinsaturadas saudáveis e em potássio. Esses nutrientes são cruciais para a flexibilidade das artérias e para ajudar a equilibrar a pressão arterial, apoiando o trabalho do coração e facilitando o fluxo sanguíneo por todo o corpo. Agora, como colocar isso em prática no seu dia a dia de forma simples? A meta é incluir de 1 a 2 porções de frutas desses grupos na sua rotina diária. Uma porção pode ser um punhado de frutas vermelhas, o suco de um limão espremido na água, meia romã, uma laranja com bagaço ou meio abacate pequeno. Você pode, por exemplo, fazer um lanche no meio da manhã, com o iogurte natural e amoras, ou, no meio da tarde, comer meio abacate amassado com uma pitada de sal e limão. O importante é criar esses momentos em que a fruta entra no seu corpo, acompanhada de fibras, gorduras boas ou proteínas, e longe daquele pico de açúcar do pão branco ou do doce da sobremesa. Essa separação estratégica é a chave para desbloquear o verdadeiro potencial desses alimentos e permitir que eles nutram suas artérias de dentro para fora, dia após dia, de forma consistente. Uma pergunta que eu sei que você pode estar se fazendo é: em quanto tempo eu vou sentir alguma diferença? É importante entender que estamos falando de um processo de nutrição e reparo,
não de um remédio instantâneo. A melhora na disposição geral, aquela sensação de ter mais gás para as atividades, costuma ser percebida de forma mais clara após 3 a 4 semanas de consistência. É o tempo que o seu corpo leva para começar a responder a esses novos estímulos nutricionais. No entanto, existe um micro-resultado que você pode perceber muito antes, talvez no mesmo dia. Ao substituir um lanche rico em carboidratos refinados por uma dessas combinações de frutas com gorduras boas, você provavelmente notará que aquela sonolência e aquela queda de energia que costumavam aparecer 1 ou 2 horas depois de comer simplesmente não acontecem. Sentir-se mais estável e com a mente mais clara ao longo da tarde já é um sinal poderoso de que você está no caminho certo. E aqui está a mensagem mais importante que eu quero deixar para você hoje. O seu corpo, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, não é uma máquina quebrada ou uma peça de museu. Ele é um sistema vivo, dinâmico e com uma capacidade impressionante de resposta. O seu endotélio, aquela camada inteligente que reveste suas artérias, está pronto para reagir aos cuidados que você oferece a ele. Cada escolha consciente que você faz é um sinal que você envia para o seu corpo dizendo: "Eu estou aqui, estou cuidando de você." Nós não podemos voltar no tempo, mas podemos sim otimizar a função do nosso corpo hoje, dando a ele as ferramentas certas para trabalhar da melhor forma possível. Entender esse mecanismo não é apenas sobre comer frutas, é sobre retomar o controle, a autonomia e a confiança no seu próprio corpo, sabendo que suas ações têm sim um impacto real e positivo. Portanto, a esperança não está em uma fórmula mágica, mas na redescoberta do poder que existe nos pequenos ajustes diários. Cada vez que você escolhe um punhado de mirtilos em vez de uma bolacha, você está fazendo um depósito na conta da sua saúde vascular. Lembre-se de que nunca é tarde demais para começar a cuidar da flexibilidade das suas artérias e para apoiar a circulação que leva a vida a cada célula do seu corpo. Pequenas mudanças, mantidas com consistência, geram um impacto profundo e duradouro na sua energia e na sua qualidade de vida. O que eu te mostrei aqui é uma estratégia que pode ajudar muito, mas é fundamental lembrar que ela não substitui o acompanhamento do seu médico e o seu tratamento. Converse com ele, compartilhe o que aprendeu e sigam juntos construindo a sua jornada de um envelhecimento com mais saúde, disposição e, acima de tudo, vitalidade.